Bom dia. Bom dia aos papais, bom dia às mamães, bom dia, né, para todos. Esse é um momento extremamente importante, uma manhã, né, de muito aprendizado que nós vamos ter, de muita troca de ideias, de muito crescimento, com certeza, de muitas possibilidades, né? Hoje é o nosso terceiro encontro, né, do Acolher, esse projeto que foi pensado, sonhado para as famílias, né, das escolas Águias de Saber, com muito carinho, com muito desejo de que tudo dê certo. Nós sabemos que é um momento extremamente delicado, é um momento que bate incertezas, bate medo, sentimentos de desesperos, sentimentos negativos, e a ideia, né, do projeto, de criar o programa para acolher, né, as nossas famílias, as famílias águias, tem dado certo, temos ouvido muito, né, as famílias, e temos pensado e atendido dentro das possibilidades, né, a cada situação que vai surgindo. Quero dar bom dia a vocês que estão aqui nessa manhã, né, desse sábado. Nós estamos aqui, né, com a nossa psicóloga Fernanda, que é a orientadora educacional do Instituto Águias, né, e estamos com o Bruno, né, o nosso consultor aí da Rede Pitágoras, que está em Manaus, e com a nossa querida Fernanda. Fernanda já fez uma pequena fala a todos os nossos ouvintes aí dessa manhã, né, que nós vamos bater esse papo gostoso. Ainda não lhe apresentei, estava esperando você entrar. Com certeza, essa manhã de sábado tem muito a nos acrescentar, né, enquanto mãe, enquanto profissionais da educação, né, e é sempre um prazer muito grande. Você esteve conosco, né, em 2019, um momento rico, né, os pais que participaram, com certeza vão lembrar de você, né, quanta fala linda, é tão bom ter a certeza que nós estamos acertando, né, enquanto mãe, enquanto educador, né, educadora. E a Fernanda Sobreiro, né, vou falar um pouquinho do seu currículo, viu, Fernanda? Pedagoga, né, eu gosto de falar da sua formação de pedagogia, psicopedagoga, né? Fernanda é especialista em gestão de pessoas, gestão de equipes. Fernanda tem uma formação que eu amo, na neurociência, né? E essa formação, ela abre tantas possibilidades de aprendizado, né? Principalmente na área educacional. E na área de empreendedorismo, né, Fernanda? Isso é muito bacana. Fernanda é consultora de relacionamento há mais de 20 anos, tem aí toda uma experiência, uma bagagem para contribuir conosco nessa manhã. E, acima de tudo, Fernanda é educadora, mãe sonhadora, né, assim como eu. A gente sempre conversa sobre isso. Seja bem-vinda à nossa manhã. E na mediação, como eu já falei para todos, temos a Fernanda Jerônimo, que é a nossa orientadora educacional. Sim. O Bruno, né, que está lá em Manaus, também nos dando esse suporte. Fernanda, a fala é inteiramente sua. Que Deus conduza a nossa manhã em sabedoria, que as mamães, os papais, os educadores presentes nessa sala possam se tornar melhor, 1% mais a cada dia, que é o que a gente busca, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Olha, eu é que agradeço, Eva, agradeço, você bem disse aí, a Fernanda como eu é educadora, então essa afinidade entre nós duas, ela é muito carinhosa, né? Nós nos encontramos sempre em congresso, a Eva é altamente participante, atuante, todos os encontros que nós temos na rede, a Eva está presente, está buscando, com filho pequenininho, com filho maior, né, Eva? Com filho na barriga, e sempre participando,
sempre atuando. Eu já estive aí, acho que 2 vezes. Dessa última vez voltei muito encantada com todos os projetos da escola, muito mesmo, a ousadia, o crescimento, o pensamento permanente em melhorar a escola para os alunos. Agradeço quem está participando conosco, porque eu senti uma presença carinhosíssima das famílias quando estive aí, né, Eva? Todo mundo participando, presente lá no nosso encontro, e você me falou o nome do projeto Acolher. Na hora que você falou, eu falei, opa, fui convidada. Vou participar de um projeto com esse nome, com essa intensidade, que é mais forte ainda, né? E aí, Fernanda, minha xará, né? A orientadora que está à frente desse projeto, eu também cumprimento. Esse momento é um momento de acolhida. A palavra de ordem nesse tempo de instabilidade é empatia. É a gente enxergar o que está acontecendo com o outro. Necessariamente você não precisa estar no lugar do outro. Muita gente pensa, eu me colocar no lugar do outro. Não, é o entender o lugar do outro, entender o momento do outro. E quando vocês colocam esse nome, acolher, vocês abrem o coração de vocês para esse exercício da empatia. Parabéns para vocês, que bom que vocês me convidaram, quem agradece sou eu, viu? Nós vamos conversar um pouquinho, mas vocês fiquem inteiramente à vontade para me interromper, para fazer pergunta, ou para colocar uma opinião de vocês sobre algo que eu coloquei, porque eu gosto muito de falar que as conversas, elas não são só para dizer o que a gente quer ouvir. Às vezes as conversas não vêm de encontro à nossa expectativa, não explicaram algo que a gente queria, ou a gente não gostou de algo. Eu queria dizer para vocês que tudo é válido. Tudo é válido. O que nós gostamos é válido para saber o que nós não vamos fazer. O que nós gostamos é válido porque vai reforçar o que a gente já faz. O que nos intriga é bom, porque nos faz pensar. Então, é sempre bom conversar, né? E aí, a gente tem que ver o lado bom dessa história da pandemia, né? Tem deixado... Oi? Eu vou te interromper um pouquinho, só para avisar, né, para os nossos convidados especiais, podem escrever no chat a sua pergunta, a sua dúvida. Nós vamos estar filtrando, vamos estar repassando para que a Fernanda responda. Esse é um momento de participação mesmo. Se desejar falar, escreve no chat que nós vamos oportunizar a fala. Esse momento é muito importante também. Vamos desligar, né, os microfones, porque facilita muito que o áudio fique bom para todos, né? E escrevam no chat que nós vamos oportunizar a participação. Tá bom? Pode continuar, Fernanda. Quando você tem pedido para desligar os fones, olha como é que o som já melhorou, né? E às vezes a gente tem alguns obstáculos também na apresentação, que todo mundo se lembre que esse é um momento novo para todos nós. Todos nós. Nós todos estamos vivendo uma realidade nova. Olha com quem eu estou falando. Eu estou falando com a Águas do Saber, de Rio Branco, e eu estou em Minas Gerais. Esse é um ganho desse tempo também, a gente poder estar próximo, a gente não se distanciar. Claro que a gente gostaria de estar próximo fisicamente, né? Mas aí eu começo dizendo para vocês que esse tempo, né, de instabilidade é um novo normal. Nós estamos vivendo um novo normal. Essa é a nossa realidade hoje. E não fomos nós que quisemos entrar, tá? Nós não fomos convidados para entrar, não. Nós, quando percebemos, já estávamos, a escola não sabia antes, vocês não sabiam antes, ou seja, todos nós estamos aprendendo a lidar com esse tempo novo, né? Porque convidado a gente pode escolher se vai entrar ou não, nós não fomos. Mas na medida que nós já estamos, nós podemos escolher a maneira como nós vamos lidar com isso. Se nós vamos ficar procurando estresses desnecessários, se nós vamos atrincar a relação com as pessoas que nós precisamos ter mais perto da gente, se nós vamos exercitar a confiança, se nós vamos abandonar isso, isso é decisão nossa,
né? E não é fácil para ninguém, não é fácil para as famílias, com certeza pais aí preocupados com trabalho, com situação financeira, pais assumindo, tomara que estejam, né, o apoio à casa, e as mães, eu falo que mulher, gente, mãe, são muitas mulheres em uma só. Né? A mãe, ao mesmo tempo que tem que dar apoio à escola, tem que providenciar a alimentação, tem que arrumar a casa, muitas sozinhas nesse momento, com filhos de diversas faixas etárias. Tudo isso a gente compreende, e como diz o projeto, compreende e acolhe. Mas nós precisamos, o tempo todo, estar repensando isso e não deixar que isso seja uma coisa pontual para minha família, para minha vida, e lembrar que o mundo inteiro está passando por isso. O mundo inteiro. Não é uma questão do Acre, não é uma questão de Minas, não é uma questão de São Paulo, é uma questão do mundo. Até do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, todos estão passando a mesma coisa. O que difere é a maneira como estão passando, que é exatamente o que eu disse para vocês, né? E o que a gente pensa sobre isso, né? Eu espero que o meu pensamento esteja afinado com o de vocês. Eu tenho certeza que está afinado com o da Águias do Saber, porque eu conheço a Eva e conheço a preocupação que ela tem com os alunos, né? Que a equipe dela tem. Mas a gente, quando se distancia fisicamente das pessoas, a gente começa a imaginar o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Eu queria sugerir a vocês que se pautassem na relação de confiança que existiu quando vocês colocaram o filho nessa escola, porque com toda certeza pai quer o melhor para o filho. Pai e mãe. Então, quando vocês colocaram aí, vocês enxergaram aí um lugar que tinha valores semelhantes aos de vocês, não é? Tinha o currículo que vocês desejassem que o filho ia seguir, tinha o ambiente que vocês gostariam que ele frequentasse, ou seja, meu filho, aqui eu acredito que eu vou ter um parceiro na educação, na sua educação. Esse foi o recado que o seu filho entendeu. Em função da pandemia, essa confiança não pode deixar de existir. Nós somos e vamos continuar parceiros, sabe por quê, gente? Isso vai passar. Isso vai passar e nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, eu não tenho medo de dizer isso para vocês, a escola vai ser mais importante do que antes. Porque nós vamos ter que reorganizar um processo, nós vamos ter que trazer essa criança, esse adolescente para a escola com estímulo, com expectativa e organizando o currículo. Ou seja, se a gente não fizer isso com muita tranquilidade, com muita propriedade, principalmente, gente, com conhecimento, talvez a gente não consiga garantir para vocês a continuidade escolar. Mas eu tenho certeza que nós conseguimos. Existe todo um preparo para isso. Nós somos parte de uma rede, vocês sabem disso, que saiu na frente de todo mundo com relação a essas aulas não presenciais. Né? Nós conseguimos chegar nas casas muito mais rapidamente. E aí, Eva, eu vou fazer mesmo um elogio, uma validação, porque eu sei que muitas escolas estão procurando vocês para saber como é que vocês estão agindo. Porque depois que a coisa estava caminhando, que for tentar se organizar, se estruturar, né? Buscar modos e meios de chegar nas famílias, vocês já tinham isso. O que nós tivemos que fazer foi uma capacitação maior com a plataforma, foi mostrar para as famílias como é que podia estar usando isso melhor. A sua equipe já estava preparada para isso, a sua equipe já estava há algum tempo na frente, não pensando em pandemia, mas pensando na evolução desses alunos, porque eles estão evoluindo. E vocês, pais que estão em casa, estão vendo que as crianças lidam com as questões tecnológicas muito mais facilmente do que a gente. Então, a escola já está caminhando por recursos assim, evidentemente respeitando as necessidades, as possibilidades, o desenvolvimento mental, os efeitos do uso excessivo. Tudo isso nós estamos pensando, tudo isso nós estamos estudando, é muito. Tivemos aí um congresso que a Eva estava presente no início do ano, lá no Guarujá,
não é, Eva? Que nós discutimos essas questões e a necessidade de aprimorarmos esse processo e nem imaginarmos que isso iria acontecer. Aliás, ninguém imaginava, não é, gente? O que nós precisamos pensar é que em tempos assim, a gente não tem que ficar procurando culpado. Até porque se a gente ficar procurando culpado, nós vamos achar um vírus, né? E aí não dá nem para a gente conversar com ele. Concordam? Não tem culpados. Nós temos pessoas que estão agindo da forma mais adequada, menos adequada no nosso entendimento. Nós temos a nossa parte que temos que fazer. Nós temos que ser muito cautelosos com relação à segurança nossa e dos nossos filhos e nossos entes queridos, principalmente os mais velhos. Temos que respeitar as orientações dos profissionais de saúde, porque eles são profissionais dessa área. Temos que respeitar as orientações do profissional da educação, porque ele é profissional dessa área. Assim como quando eu vou num comércio, quando eu vou numa empresa, eu respeito a opinião daquele que está me atendendo, porque ele é profissional daquela área. Eu posso até pedir mais explicações, não gostar da explicação, mas eu tenho que entender que as pessoas se preparam para aquilo que elas para o serviço que elas efetuam. E uns se preparam mais, outros se preparam menos, mas eu tenho certeza que se vocês escolheram áreas do saber, vocês sabem que eles se preparam. Vocês sabem que eles se preparam o tempo todo. Mas vamos lá para o nosso tempo. O que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo de instabilidade. Não sei se vocês já perceberam, a gente tem uma notícia na hora do almoço. E há 2 horas a situação mudou. Mudou porque vieram outras referências, outros estudos apontaram outros resultados, ou seja, é uma inconstância. E a inconstância nos deixa muito inseguros. Muito inseguros. E nós sabemos muito bem que a insegurança gera comportamentos de medo. O Cortella fala com muita propriedade que o medo está sempre no escuro, né? Ele aumenta no escuro. É como se lá na frente fosse tudo escuro e a gente quisesse entender o que está acontecendo. Quando vamos voltar? Quando vai acontecer isso? Não está na mão da gente. Está na mão do comportamento do mundo de uma maneira geral. E existe uma grande possibilidade da gente voltar e ter que parar outra vez. Nós temos que entender isso e achar a melhor forma de lidar com isso. Ô, gente, eu não acho fácil, não estou dizendo isso porque eu estou diminuindo o problema, pelo contrário, eu também estou lutando, estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, dentro de casa, tenho feito N trabalhos dentro de casa, estou na casa do meu filho, porque eu tive preocupação de estar sozinha na minha casa, vim para a casa do meu filho, estou dividindo a casa com as minhas netas, 3 meninas, 3... Então, vocês imaginem, agora mesmo eu entro para lá e ponho uma plaquinha na porta, elas escrevem, não incomodar vovó, agora não podemos brincar. Ontem eu tive que prometer para elas que eu ia ficar com elas um pouquinho de manhã, porque eu não estava tendo tempo para nada. Então, elas puseram um roteiro lá na porta do meu guarda-roupa. 8 horas da manhã, aula de balé. 9 horas, lanche. Elas fizeram um roteiro para mim. A aula de balé acabou, gente, vocês devem imaginar que foi 2 Dorflex, né? Porque a avó tendo aula de balé com neto de 7 anos, né? Não dá certo. Ou seja, todo mundo está mudando a rotina. Muitas vezes eu deixo para fazer algumas questões minhas, que eu tenho que ficar elaborando mais, à noite. Tarde da noite, porque eu sei que está todo mundo dormindo, eu não vou incomodar ninguém. E o dia inteirinho atendendo, como todo mundo, não é, gente? Vocês também devem estar assim, trabalhando, olhando casa, olhando filho, preocupados com família, a situação financeira que nos preocupa também. Nós sabemos que todo mundo está passando por um aperto de uma maneira ou de outra, né? Todo mundo não, mas quase todo mundo, né? Então, o que a gente imagina? Que está na hora de pensar nas nossas estratégias. Quais são as estratégias que vocês elaboraram em casa? Eu sei que o encontro anterior do Acolher falou sobre rotina, e a rotina talvez seja uma das questões mais importantes nessa quarentena. Rotina, gente, não é gesso, não é para engessar vocês, mas a rotina combate aquele medo que eu falei anteriormente, combate a insegurança. A rotina trabalha todo o nosso mecanismo de segurança no cérebro. Se você tem uma hora para levantar, se você tem uma hora para dormir, você pode até no sábado sair da rotina, no domingo, mas se você sai da rotina todos os dias,
Como é que o seu organismo vai reagir quando você tiver que retornar? Como é que o seu cérebro faz a ligação do momento que você está vivendo agora com o momento que você vai precisar viver? Vai ser uma dor muito grande, então a gente tem que tentar manter. E sabe, eu vou dar um exemplo para vocês, como que a rotina ajuda na aprendizagem, porque o cérebro, gente, ele gosta de aprender, viu? O cérebro aprende. Então, o que que acontece? Quando você faz algumas aprendizagens serem rotineiras, elas facilitam a sua vida para você ter novas aprendizagens. Vou dar um exemplo. Quando você levanta de manhã, você escova o dente, naturalmente. Lava o rosto, escova o dente, penteia o cabelo, não é assim? Bom, pelo menos deveria, né? Mas não sei, vamos brincar aqui. Aí você faz isso. Você pensa todo dia assim, como é que eu vou lavar o meu rosto? Aí você não fica pensando isso. Você já sabe, aquilo já virou um hábito na sua vida e você ganha um tempo enorme, fazer uma destreza muito grande para fazer isso, pronto, acabou. Aí dali você vai fazer outras coisas, você vai para o seu ambiente de trabalho. Claro e evidente que é importante que você mude algumas práticas, mas tem umas que quando viram rotina, elas te auxiliam. Vamos lá no estudo, no hábito de estudo, nós estamos mandando tarefas para casa, né? Para quê? Para que o vínculo do hábito não se perca. Muitos pais, às vezes, acham que nós estamos fazendo isso para manter a escola. Não, é para manter a família também. É para manter a relação da família com a escola e para manter o hábito da criança, porque se a gente quebrar esse hábito para refazê-lo lá na frente, nós vamos lá para frente, gente, isso vai ser muito dolorido para elas. E outra coisa, esse vínculo é um vínculo de responsabilidade. Ele vai muito além do conteúdo. Ele é um vínculo de que eu tenho uma responsabilidade, eu frequento uma escola. Isso não é uma coisa aleatória que eu posso parar a hora que eu quiser. Isso faz parte da formação da vida da criança e do adolescente. Então a gente precisa cuidar desses vínculos. Educação infantil, os pais saem para trabalhar, as crianças construíram vínculos com os amigos, as crianças construíram vínculo com as paredes da sala, com a entrada da escola, com o porteiro, com a orientadora, com a cantina. Se nós quebramos todos esses vínculos, nós tiramos essa etapa da vida dos nossos filhos. Isso não é bom, né? Isso faz com que a rotina dele comece a ser completamente desorganizada. Não dá para a gente fazer a mesma, mas dá para a gente fazer os vínculos com ela de uma forma que a criança se sinta segura. Concordam? E aí? O que eu sugiro a vocês? Que a gente pare para pensar um pouquinho que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. Quanto melhor forem os parceiros que estiverem conosco nessa etapa, mais segurança nós teremos. Aí nós vamos bolar as estratégias que são melhores para nós. E as pessoas que são nossas parceiras vão bolar as estratégias que são melhores para eles. Por exemplo, você tem um pai idoso, uma mãe idosa, você bolou uma estratégia. Você vai lá, pede para deixar a lista de compra, você pega a lista de compra na porta, você vai no supermercado, você faz as compras, você chega, você higieniza tudo, bota na porta e fala, tá aqui, pode pegar. Né? Você entra em contato com a sua família por alguma rede social, assiste alguma coisa, assiste a missa, assiste o culto, mantenha os seus hábitos, porque isso é saudável, né? Isso faz bem para a sua mente, senão você vai começar a ter uma desconexão com a sua vida, que é extremamente ruim. Já é tão ruim a pandemia, né, gente? Já é uma coisa tão louca. Tem hora que a gente acorda e pensa, meu Deus, será que isso é um sonho, um pesadelo? Será que isso está acontecendo mesmo? Está, é realidade. E com a realidade, a gente lida com estratégias. A gente não lida com... Agora, evidentemente, sem perder a esperança, né, gente? Porque tem dois tipos de esperança. Esperança que mobiliza e a esperança que imobiliza. A esperança que imobiliza é aquela que a gente fica sentadinho na cadeira, tranquilinho, não, tudo vai resolver. Não, eu vou fazer isso, vou tirar meu menino da escola, vou ficar em casa quieta, já estou em casa mesmo, não vou preocupar com nada, depois eu retomo a vida. Essa é uma experiência que imobiliza. Você não sai do lugar.
Agora, tem a experiência que mobiliza. Ah, essa é bacana. O que que eu tenho que fazer para tudo que eu desejo poder? Qual que é a minha parte nessa história? Qual que é o meu papel nessa história? Eu preciso fazer porque eu quero que as coisas aconteçam da melhor forma. Eu quero que isso retorne logo. É essa esperança que nos dá energia vital. Senão nós vamos deprimindo, senão nós vamos ficando chateados, vamos perdendo a fé, coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, viu, gente? A nossa fé é a que nos sustenta, nós temos que estar nos alimentando espiritualmente o tempo todo, porque nós não somos só corpo, só carne, nós temos um espírito, e esse espírito é muito importante que seja alimentado com a crença que você tem. Toda crença, quando é boa, quando é toda fundamentada na bondade, ela é boa e ela faz falta na nossa vida. Então, eu queria lembrar para vocês, tá? Que tem muitas questões para a gente pensar, mas eu gostaria de pensar muito a partir das perguntas de vocês. Fiz uma introdução longa, mas eu queria muito que vocês entendessem esse momento nosso como um momento de possibilidade. Falar sobre a pandemia, eu ia ficar aqui 2 horas falando para vocês, todos os problemas que eu entendo, que eu enxergo, mas eu quero saber de vocês. Fernanda, tem... Ô, gente, a gente não ensaiou antes não, tá? Isso é ao vivo, então vocês sabem que pode acontecer, não é isso? Tem um assunto que tem inquietado, né, algumas famílias. O que fazer com o meu filho, minha filha, dentro de casa no período de férias? É um período que eles ficam à vontade, e aí os pais têm muitas dúvidas. Educação infantil, alguns dizem assim, professora, mas eles entraram numa rotina agora, e aí veio as férias. O fundamental, eles estão cansados, porque têm estudado intensamente com uma rotina de 8 da manhã às 12, de 2 até às 6 da tarde. Né? Então, tem tido uma rotina bem firme aí desde quando começou a pandemia. E aí, o que nós vamos fazer, papai e mamãe, nessas férias? Por que essas férias é importante nesse momento? Ô, gente, as férias, elas têm um papel muito importante nesse momento. Eu não gostaria de ter férias, não. Eu acho que a gente podia, para a escola também, continuar nesse ritmo, seria muito bom. Mas o que acontece? A escola precisa parar um pouco. Por quê? Ela precisa dar férias para esses professores, para eles poderem retomar, e vocês sabem que nós vamos ter que pagar uma carga horária, nós vamos ter que pagar dias letivos, nós vamos ter mais aula do que imaginávamos, não sei com quais dias vamos pagar. Cada lugar está fazendo um calendário, pelo que eu conheço da Eva, ela já deve ter 3 calendários prontos aí, um se começar dia tal, outro se começar dia tal, não é, Eva? Você sempre foi muito organizada. Então, a gente precisa desses profissionais para cumprirem os dias letivos e a carga horária. E se a gente der férias agora, não der férias agora, nós vamos ter que dar lá na frente e não vamos ter esses dias letivos para cumprir as aulas presenciais. A outra questão é o seguinte, as crianças também, mesmo não fazendo atividades demais, elas precisam entender que a escola parou, que é a vida normal. Agora teve férias. Férias é um período que já está na cabecinha delas como algo que existe na escola. Não vai ser muito grande, vai ser o suficiente para organizar a escola, porque a escola vai voltar, viu, gente? E nós podemos ter essa resposta aí de repente. Educação infantil tem que voltar mais cedo, tem uma grande parte dos estudiosos aí do CIEM que está falando que talvez a educação infantil tenha que voltar mais cedo pelo trabalho dos pais. Então, nós temos que preparar a escola, temos que desinfectar a escola, temos que preparar, tem uma série de protocolos que a escola tem que cumprir, ela tem que se organizar para isso. Se ela estiver envolvida com a escola presencial aí, não presencial na casa de vocês, como é que ela vai fazer isso? Então, tem questões estruturais, gente, que precisam acontecer. Dói um pouquinho, às vezes a gente fica perdido, mas o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: entendam que isso é uma parada para organização. Pode ter certeza que o pessoal que organiza a escola não vai estar de férias. Os professores vão estar porque vão ter que repor a aula depois, né? E os alunos, as crianças em casa, eu sugiro a vocês que fiquem
mais um pouquinho ligados à rotina, mas que usem a palavra férias. Bom, agora vocês estão de férias, então nós vamos fazer algumas coisas, porque antes a gente não podia, porque vocês tinham que estar presentes, né, pelo computador, pela internet na escola. Podem liberar mais um pouquinho? Podem, mas eu não acho que deve liberar muito em férias nenhuma. Se o menino começa a acordar 11 horas da manhã nas férias, para ele voltar a acordar às 7 para ir para a aula é muito difícil. 15 dias que ele faz isso, ele sente. E se ele dorme meia-noite, você não vai trazer ele para dormir às 9, quando a aula voltar. Então, tenta manter algumas rotinas, mas realmente é para deixar a criança mais solta mesmo. Põe ela para te ajudar na casa, isso cria pertencimento. Qual que é a obrigação do seu filho em casa? Obrigação entre aspas. Qual é? Molhar a planta? Te ajudar a tirar a mesa? Ah, mas ele não dá conta. Ah, ele pode fazer errado a primeira vez, a segunda vez, a terceira, na quarta, ele vai se sentir pertencente com a obrigação de um processo. Mesmo que ele tenha que fazer algo que você tenha que refazer depois. Mas é importante que ele se sinta pertencente a essa família. Vamos ver aí, vamos organizar alguns joguinhos, né? Tem uns joguinhos tão bobos que a gente pode fazer em família. E eu vou pedir a vocês muito, conversem. Conversem. Conversem sobre assuntos gerais. Voltem a conversar. Eu tenho certeza que vocês estão descobrindo nos filhos coisas que podem ter passado batida aí na nossa absoluta falta de tempo, na nossa correria. E mesmo com falta de tempo em casa, nós estamos em casa. O que eu queria pedir a vocês, pais, é que, por favor, não tenham culpa. Não sintam culpa de, às vezes, não estarem fazendo a coisa como vocês gostariam, sabe? Mãe adora a culpa, mais do que pai. Passam a culpa na esquina e não tem dono, a mãe pega. E se a culpa tiver dono, a mãe pega mais rápido ainda, porque pega a culpa com culpa, porque tinha dono. Vamos parar com isso, gente. Olha, nós estamos fazendo o que é possível. Em tempos como esse, a gente tem que pensar na possibilidade. O que nós damos conta com carinho, com responsabilidade, mas o que é possível, né? A escola está fazendo o que é possível para ela, tá? Vocês estão fazendo o que é possível. Nós temos que nos entender e, principalmente, respeitar essas possibilidades. Claro que todo mundo vai tentar se superar, mas parem de querer o impulso. O que eu vou fazer nas férias? Uma notícia que eu tenho para te dar não é boa. Você não vai poder viajar, você não vai poder ir para shopping. Se quem tiver um lugarzinho no campo gostoso, uma fazenda, vai ser ótimo. Aproveite isso. E puder, né? Porque os pais também estão trabalhando muito. Mas pensem em o que eu falo possível. Que eu posso contar um casinho aqui? Vamos imaginar que vocês estão indo fazer uma viagem. Vocês estão... O Bruno até me contou um lugar que o pessoal aí gosta muito de passear, né? Quando sai assim no fim de semana, num feriado. Onde que é mesmo? Onde que é, Elfa? Aqui no final de semana? É, uma cidadezinha próxima, gostosa. Feijó? Bruno falou Feijó. Feijó, isso mesmo. Feijó. Então, vocês vão passar o fim de semana em Feijó, com os filhos no carro, tá bom? Aí vocês levaram ali o quê? Uma maçã para cada um, porque vocês não gostam de dar muita coisa artificial. A viagem dura aí, acho que nem 2 horas, né? E vocês vão para Feijó. Quando vocês estão no meio do caminho, infelizmente teve um problema, uma chuva, caiu uma barreira horrorosa e a estrada ficou fechada. Em vez de levar 2 horas, vocês vão levar no mínimo 10. Vocês estão com os filhos dentro do carro. Não gostam de dar alimentação artificial. Mas nessa hora, o que vocês têm para oferecer ali é o chips, aquele salgadinho, é Coca-Cola, que os meninos nem tomavam muito, e quando tomam é muito regrado, mas ali você só tem essa possibilidade. Você tem bala ou outra coisa no carro, não é isso? O que você vai fazer? Qual que é a sua prioridade? Alimentar seus filhos ali. Você vai usar os chips, a Coca-Cola, o que você tem ali. E vai tentar fazer com que essas horas passem da melhor forma possível. Quando você chegar lá em Feijó, no Festival de Açaí, não é isso? Quando vocês chegarem lá, aí vocês vão voltar a comer saudavelmente. Vocês vão dar aquilo que vocês acreditam. Vocês vão fazer tudo da melhor forma que vocês querem.
mas aquele momento ali foi um momento de exceção, onde a prioridade fosse o bem-estar e a segurança de vocês. Então a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma mais leve. É a necessidade. E na necessidade a gente faz o possível. É um exemplo, uma analogia que eu estou fazendo, mas espero que contribua na reflexão de vocês. Vamos fazer o que é possível nas férias? Sim. Fernanda. Oi. Surgiu uma outra pergunta aqui. A Maria Elisângela, ela perguntou: Fernanda, o que devo fazer como professora para fidelizar os pais da minha turma e mostrar para eles a importância da permanência dos seus filhos na aula? Olha, acontecem umas coisas interessantes. Outro dia uma mãe me falou que o filho não estava querendo permanecer na aula, e ela insistindo, por fim ele verbalizou, e foi ótima a verbalização dele. Eu não quero, não, a escola me abandonou, por que eu tenho que ficar com a escola? Gente, olha que verbalização maravilhosa. A sensação que muitos estão tendo é que a escola não está mais com eles. Vocês já repararam? Vamos voltar lá, por exemplo, quando a mãe ganha um neném, volta para casa, a criança às vezes não quer chegar nem perto, porque ela tem a sensação do abandono. Não é o abandono, ela fica com medo de ser abandonada. Aí a mãe vai explicando com carinho o que está acontecendo. Então eu sugiro a vocês que perguntem, conversem com os filhos de vocês, põe o filho dentro do carro, passa na escola e fala: está te esperando, daqui a pouco nós vamos voltar, eles estão preparando a escola para os pequenos. Mostrem para eles que a escola está lá, que os professores estão lá. E na hora que essa professora bateu o olhinho na turma e viu fulano faltando, liga para essa mãe, conversa com ela, pergunta o que está acontecendo, pede para colocar essa criança no telefone, explica que não é ela que está querendo ficar assim, que infelizmente, você viu falar do coronavírus? Pois é, para proteger você, a gente não pode vir para a escolinha, mas nós estamos aqui te esperando, olha, eu conversando todos os dias e eu estou sentindo uma falta de te ver. Mostra para eles que eles fazem falta. E para os maiores é dizer claramente que não há opção. O adulto da casa não é o filho. O adulto da casa é o pai e a mãe. Vamos lembrar disso. E pai e mãe não pergunta se filho quer estudar. Coloca o filho para estudar. O filho ainda não tem autonomia para isso. Ele precisa do apoio do adulto. Ah, mas não deu certo a primeira vez. Não deu certo a segunda. Mas você não pode parar de tentar. Não pode. Você tem que continuar mostrando para ele que esta é a função dele, que ele tem que sentar, pertencer à aula. Os menores a gente faz de uma outra forma, como eu já falei. Os maiores, mas mesmo os menores a gente também senta. Vou dar uma sugestão para os menores e até para os maiores. Peguem uma caixa de sapato, peguem uma outra caixa qualquer, uma Tupperware, coloca escrito lá grande, escola em casa. Aí dentro você põe lápis, borracha, tudo que você acha que seu filho pode precisar na hora que estiver fazendo a tarefa. Escolhe um lugar, aqueles que têm a escrivaninha, aqueles que têm a mesinha própria, que bom vão usar isso. Quem não tem, vai colocar na mesa de jantar, na mesa de café mesmo. Coloca lá, só que nessa hora não esquece de limpar a mesa, não esquece de tirar a manteiga, né, gente? Não esquece de tirar as coisas da alimentação. E põe na caixa lá, aqui é o lugar que você vai estudar, isso vai fazer muito bem para as crianças. Tá? Escola em casa. Senta ali ela faz atividade, não é na frente da televisão, não é comendo, não é deitada no chão, vai ter um lugar definido para ser a escola em casa. Isso ajuda muito. Mais alguma pergunta? Então, a mãe do João Pedro, ela fez um comentário aqui que eu acho bem válido a gente falar. Ela falou assim: acredito que esse período de férias é importante para todos nós, que fomos pegos de surpresa com essa nova situação. Os professores que, às pressas, tiveram que aprender a administrar aulas de formas diferentes. Os pais se acumularam a função de professor, no sentido figurado, porque auxiliamos nossos filhos e com ele descobrimos novas formas de aprender. E para as crianças que, ao meu ver, ficam muito mais cansadas com aulas virtuais.
Foi o comentário da mãe do João. Comentário, obrigada, agregou muito aqui. E lembrar o seguinte, gente, a escola é escola, a família é família. Quando eu falo escola em casa, é para entender que a casa não é a escola está lá dentro por uma questão de necessidade. Eu peço a vocês que se lembrem que vocês não têm que fazer tudo com a perfeição da escola. E a escola também não tem que fazer tudo com a perfeição da casa, mas a gente precisa conversar e tentar fazer o que é possível. Podem ter certeza que na hora que a escola voltar, ela vai resgatar todas as metodologias, todas as possibilidades para que isso seja realizado da melhor forma. E essas férias vão ser importantes para isso também, para que essas pessoas pensem nessas estratégias, para que os professores tenham tempo, inclusive, de usar bem esse nome desse projeto. Quais são as técnicas de acolhida que nós vamos usar? Acolhida. E a escola também tem que pensar o que ela vai fazer para a acolhida desses profissionais. Gente, ninguém vai voltar igual caiu dessa história. Nós vamos precisar de muita acolhida, nós vamos precisar de paciência. Muita coisa mudou, muita coisa mudou. E a gente precisa se inteirar de quais as melhores estratégias que nós podemos ter para lidar com essa mudança. Aproveita mesmo, mãe, essas férias, dá uma descansada, tá? Pede seu filho para te ajudar um pouquinho, viu? Porque menina adora ajudar em casa, isso é lazer para eles. Fazer um bolo junto com a mãe é a oitava maravilha do mundo, tá? Fazer um acampamento no quarto dos pais. Se não tiver colchonete, põe edredom, deixa a turma toda dormindo num quarto só, uma bagunça. Férias é sair da rotina, né? Férias, hoje nós vamos almoçar no quintal. Preparei, ontem as minhas netinhas prepararam um jantar para o meu filho, porque ele está trabalhando muito. Aí a gente conseguiu vela, botamos vela, apagamos as luzes, na hora que ele chegou, foram buscar, foi assim, tão... Eu confesso para vocês que eu até chorei. Eu não é muita vantagem falar que chorei, não, porque eu choro até em filme de Bang Bang, se tiver criança. Mas eu chorei, fiquei emocionada com o carinho delas, preparando. Elas eram tão excitadas, elas corriam para lá e para cá, puxava a cadeira do lugar, mudava a cadeira do lugar, arrumava a mãe que fez o jantar, e elas serviram. Cataram flor no jardim, botaram flor em cima do prato, sabe? São coisas que a gente sai da rotina e o amor agradece, não é isso? Vamos dar uma faxina na casa hoje, menina adora jogar água, costuma jogar mais do que precisa, né? Mas vamos fazer uma faxina geral hoje, vamos fazer coisas que a gente sai da rotina. A mãe não sai da rotina com isso, não, mas os filhos saem, né? Então a gente precisa rolar algumas atividades e descansem os nossos filhos também. A minha preocupação é só com a hora de acordar e a hora de dormir, porque se a gente flexibilizar isso demais, depois é difícil voltar. Agora, o resto, férias é férias, gente. Comida sai no horário mesmo, muda tudo. O que devo fazer com filhos que são portadores de atraso cognitivo e não conseguem acompanhar a aula? E o outro tem TDAH e não consegue ficar muito tempo na frente do computador. Tá. Ô, Graciane, eu entendo a sua angústia, viu? Ela procede, né? Eu acho que você tem que fazer com eles, lembra aquela frase? O que é possível, deixe para que a escola, quando a gente voltar, retome isso de uma forma mais concreta. Se eles voltar, você divide esse tempo com ele, tá? Tem as aulas que são gravadas, não tem? Tem, Eva, as aulas gravadas? Uhum. Tá. Para a criança que tem déficit de atenção, ficar o tempo todo naquela aula, ela precisa de outros recursos, auditivo, visual, sinestésico. Como ela não está tendo isso, parcele esse tempo, tá? Divida esse tempo. Hoje isso para ela é mais ganho do que a rotina do tempo certo. Viu? Então não faça com que ela faça tudo. Quer levantar um pouco, meu filho? Vamos sim. E outra coisa, divida o tempo com lanche. Paradinha de meia hora, provoca você a parada. Parada de meia hora para o lanche, tá? O que tem déficit de atenção é preciso que
que aconteça isso, tá? E o que tem a questão cognitiva, não se preocupe. Você vai fazer com ele o que ele dá conta. O que ele não dá conta, a gente vai ter que ver depois como é que vamos fazer. Nós não vamos de jeito nenhum esquecer de olhar a situação dele, orientar você e cuidar para que ele não fique prejudicado. Mas isso é uma questão muito mais profissional. Você não tem que se sentir culpada se você não conseguir passar. A gente tem preparo para isso. Então, faça com ele o que ele dá conta. Te sugiro, querida, que você use muito coisas artísticas, tá? Coisas artísticas, modelagens, recortes, vai trabalhando outras áreas com ele, porque pode deixar que a gente vai retomar isso. E deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos numa corrida de aprendizagem. Ele tem o tempo dele, e nós vamos respeitar o tempo dele, vamos fazer o que for possível para ele não ficar prejudicado, tá? O seu afeto e a sua paciência com ele, agora, são muito mais importantes do que o conteúdo. Não deixem de trabalhar a rotina, viu? Porque a rotina para os dois é importante. A rotina de levantar, de bons hábitos. E essa angústia que você está sentindo, não transforma ela em culpa não, viu? De jeito nenhum. Não vou ficar brava com você. Você está fazendo o que você dá conta. E eu te agradeço por isso. E eles te agradecem por isso, tá bom? Confie na sua escola que ela vai te ajudar. Aí eu vou pedir a nossa psicóloga aí da escola para dar uma ligadinha para você. É possível, Fernanda? Sim. Dá uma ligadinha para ela, acalma o coração dela, ver o que a gente pode fazer para ajudar mais. E vocês têm profissionais tão boas aí que eu tenho certeza que vão fazer isso. Bom, te ajudei um pouquinho? O Francisco Arthur, ele comentou assim, o meu filho, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Ele me surpreendeu nesse período, ficou muito atraído com a nova rotina. As crianças que têm hiperatividade, elas gostam muito das questões tecnológicas, tá? Elas gostam muito, porque pela rapidez, pela fluidez, elas se adaptam muito bem. A gente tem que tomar o cuidado para, além das atividades de escola, não dar N outras atividades no computador, senão a gente exagera. Tá? Aí depois, para ele voltar à rotina, que é necessária, é difícil. Mas pode, inclusive, jogar um joguinho com ele no computador, porque ele gosta, claro, moderando o tempo, tá, gente? Faz as coisas da escola e não exagera, viu? E que boa notícia que você está me dando, tá? Boa notícia. A Luana, ela fez uma pergunta a respeito do que você estava falando em relação à volta para a escola, que existiam alguns protocolos, e ela perguntou assim, tenho muita curiosidade desses protocolos. Como será a nova rotina e os procedimentos? Nós estamos pesquisando muito. Luana? Luana? Luana, nós estamos pesquisando muito. Estamos procurando empresas especializadas nisso. Ontem mesmo eu tive uma reunião de 4 horas com uma empresa especializada que está abrindo um estudo como voltar à aula, né? É muito difícil, viu, Luana? Não vai ser fácil, não, porque as crianças menores não devem usar máscara. Porque põe a mão na máscara, tira a máscara, pega a máscara do outro, e a gente tem medo também. É importante até que vocês usem um pouquinho, eu vou dar essa sugestão, usem as máscaras com as crianças em casa, às vezes ponham nelas, para elas entenderem que essa é uma realidade, para elas perderem o medo, mas fiquem por perto. Eu tenho preocupação da criança sufocar, tenho preocupação dela não dar conta de tirar, então, mas usem muito mais no sentido social, para elas saberem que isso existe, que elas vão ver gente de máscara na rua, para que a máscara serve, mas tem umas outras questões aí, né? Colocar objeto na boca, tem uma série de coisas que nós estamos estudando, que nós vamos fazer. Alguns infectologistas têm dado entrevistas na televisão, e eu queria que vocês não ficassem assustados com isso. Outro dia eu assisti uma, que eu mandei uma pergunta. O senhor está falando para a escola da Finlândia, do Japão, da Coreia? Porque aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Nós não temos condições, nós não temos uma sociedade igual àquela para ter alguns procedimentos que não fazem parte da nossa vida. Nós temos que ser criativos e entender que o brasileiro pega, ele é afetivo. A criança brasileira é afetiva. Ela não tem aquela disciplina rígida que põe um chapéu com um pau do lado de cá, outro do lado de cá, e ela passa o dia inteiro com ele para ninguém chegar perto.
Isso não é costume nosso. Então, nós temos que ficar criando modos e meios de minimizar os riscos. Se vai ser um calendário num dia para uma turma, outro calendário para outro, se vai ser distância física, aumentar o espaço, quem pode. Tudo isso nós estamos estudando. Podem ter certeza que essas férias agora vão ser importantes para isso, tá? Agora, eu digo a vocês uma coisa. Tudo que a gente programa, amanhã pode ter uma indicação. Eu queria muito te responder assim, olha, vai ser assim, Luana. Aí amanhã vem um protocolo da Organização Mundial de Saúde, ou do Ministério da Saúde, ou até do Ministério da Educação, porque eu não sei se você sabe, a escola muitas vezes ela quer agir de um jeito, a gente demora para fazer algumas coisas, não é porque a gente quer, não. É porque aí o Conselho Nacional de Educação solta algumas diretrizes, a escola tem que esperar o MEC outorgar aquelas diretrizes, a gente nem sempre pode fazer o que a gente quer. Tá? A escola está sendo um laboratório na mão, e eu não tenho o menor receio de falar isso na mão das autoridades, porque é um negócio que tem características muito próprias, muito próprias. Então, às vezes, soltam uma regra e vem a impossibilidade dela ser cumprida, e voltam atrás. Aí a gente, às vezes, já soltou a circular, aí a gente volta atrás a circular. Aí dá a sensação para os pais que a escola é que não está sabendo o que ela faz. Não, as orientações legais estão ainda muito conturbadas. Então, nós estamos estudando formas de proteção das nossas crianças, dos nossos alunos. O adolescente é mais fácil, com toda certeza, né? Embora ele vá testar também, mas ele compreende melhor. E nós só vamos retornar se a gente sentir que está apto a isso, tá? Agora, uma coisa também eu te digo, não é uma fórmula pronta, é ensaio e erro. Não deu certo? Vamos melhorar. Não deu certo? Vamos melhorar. É assim que está funcionando em todos os aspectos, tá? É uma realidade que eu nunca vivi antes, nunca. E olha que eu já estou no grupo de risco, hein? Eu nunca vivi. E eu tenho certeza que vocês também não. Respondi, Luana. Inclusive, ela fez um comentário, Fernanda. Ela falou assim, ó, a grande dificuldade dessa pandemia que vejo é a quantidade de informações negativas que acaba gerando comportamento agressivo. Mas graças à evolução do ensino e esclarecimento da escola, nossas crianças têm a mente evoluída e terão sabedoria para lidar com esse novo mundo. Agradeço mais uma vez pela a grande colaboração do IAS. Oh, que beleza! Oh, adorei essa fala sua, sabe? A gente precisa ter esse discernimento, né? Esse discernimento, como as pessoas gostam de provocar o caos, né? Como elas têm uma tendência a insuflar a negatividade, a agressividade. O país parece estar polarizado, né? Quem quer isso, quem quer aquilo, e ninguém aceita ouvir o outro. Gente, as palavras de ordem num tempo de pandemia: empatia, resiliência e criatividade. Então, se a gente ficar assistindo muita coisa negativa, realmente isso interfere na nossa vida. Temos que ter notícias, vamos procurar os órgãos competentes. A sensação que eu tenho, sabe, é que os meios de comunicação estão brigando para ver quem consegue colocar mais medo na nossa cabeça, sabe? Eu acho importante a notícia, eu assisto, mas quando eu vejo que a coisa deu uma pelada, deu uma distorcida, foi para um lado que vende e não para um lado que instrui, porque você sabe que a violência vende, a agressividade vende, a coisa ruim vende. Quando eu percebo que foi para o lado da venda, eu saio imediatamente. Aí eu vou procurar uma mídia mais confiável, eu vou procurar um órgão público para ver os dados direitinho, né? E eu não vou ficar culpando, não, sabe, gente? Porque culpar é zona de conforto. Quando eu fico culpando, eu estou na zona de conforto. Eu, para falar a verdade com você, eu oro muito, eu rezo muito para que as pessoas tenham tranquilidade, nossas autoridades, que são as que nós temos, para terem lucidez e agirem da melhor forma. Quando não agem da melhor forma, eu faço a mesma coisa. Nós estamos todos no mesmo barco. Eu não quero que ninguém afunde, porque eu vou afundar junto. Pode parecer simplismo isso? Pode. Mas no momento de pandemia, quarentena, dificuldade financeira, insegurança no trabalho, eu preciso procurar mais situações que não estão na minha mão para resolver?
Acho que não. Gostei muito da sua fala. Que fala maravilhosa, Fernanda. Tem uma questão que tem nos chegado bastante e tem me preocupado, tem deixado meu coração muito aflito e inquieto em relação a alguns posicionamentos. Você mencionou lá no início da fala, é hora de desistir do meu filho, porque eu acho, do meu ponto de vista, que ele não está aprendendo. Eu vou acomodar e me preocupar, o conteúdo ele não está aprendendo, então vou tirar da escola, vou trancar a matrícula. É hora de fazer isso, Fernanda? Gente, eu entendo até a dificuldade dos pais, me perdoem se eu vou parecer agora um pouco dura, sabe? Me perdoem mesmo. Eu sofro muito pensando o que as famílias estão vivendo, eu trabalho com isso, eu fico feliz que essas mães tenham a liberdade de expor o sentimento e a vontade para mim, isso é o maior retorno que eu posso ter, então entendam isso que eu vou dizer agora como um respeito, tá? Completamente desaconselhável isso. Se você está tendo problema financeiro, você entra em contato com a escola, você veja o que pode fazer, tente as alternativas, o seu filho vai ficar com uma mensagem aí, gente, que talvez seja difícil desconstruir depois. Meu filho, quando as coisas estiverem difíceis, quando você não puder, sai fora, abandona. Não vai dizer para ele, não, nós vamos tentar, nós vamos fazer, isso é bom. O filho não está na escola por opção nossa, gente. A partir de 4 anos é uma obrigação legal. Vocês sabem disso? A escola, inclusive, tem uma tarefa dificílima quando um pai, a partir de 4 anos, cancela a matrícula, porque ela tem que avisar o conselho tutelar, porque essa criança tem que estar matriculada em outro lugar. Então a escola já sofre com isso, porque ela sabe que isso é lei e muitas vezes os pais não sabem. Aí vem a parte do comportamento, quer dizer que todas as vezes que algo não sai do jeito que eu quero, eu abandono, eu saio, eu largo, eu vou agir assim na minha vida. Eu acho que fica uma aprendizagem, gente, tão negativa na vida do filho, e aqui eu não estou censurando o pai que pensou isso, pensou num momento de desespero, eu só peço a ele que volte à razão, e pense que o filho está na escola, aí vamos na mensagem anterior, como o seu filho evoluiu na escola, como ele pode evoluir, e não pense que ele vai perder um ano, gente, não existe isso, sabe por quê? A escola vai trabalhar o conteúdo programático, se ela vai precisar de sábado, se ela vai precisar de feriado, se ela vai precisar de janeiro, mas ela vai trabalhar. E a escola trabalha com ciclos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Você tem um ciclo que começa na educação infantil e termina no segundo período. Você tem um ciclo fundamental que começa na primeira série, no primeiro ano, e vai até quinto. Não é? E você tem o Fundamental 2, que começa no sexto e vai ao nono. Você tem o ensino médio, que começa no primeiro ano do ensino médio e vai até o terceiro. Você tem este tempo para cumprir o conteúdo programático deste ciclo. Você divide-se em etapas, de acordo com o seu planejamento. E é importante que essas etapas sejam cumpridas, porque às vezes vocês mudam de escola, transferem, mudam de cidade, o conteúdo é mais ou menos o mesmo, mas você tem tempo para realizá-lo. E nós, particularmente, vamos repor essa carga horária, estamos fazendo atividades remotas, não presenciais, estamos cuidando para que esses vínculos, se não for aprendizagem do conteúdo, o vínculo da ligação escola-família, o vínculo ligação escola-aluno, ele é a base da aprendizagem, ele não pode ser quebrado. Isso é uma responsabilidade, não é uma opção. Agora, eu peço a vocês que tenham problemas, que procurem a escola, que conversem. Gente, é um momento de empatia. Não tenham preocupação com isso. Vamos tentar resolver da melhor forma possível, mas não vamos fazer com que os nossos filhos sejam punidos por uma situação que já está tão difícil. Viu? Com muito respeito, com muito carinho, eu digo isso para vocês, não desconhecendo e nem desmerecendo as situações difíceis que vocês estão passando, mas pedindo a vocês que vamos tentar resolvê-las juntos, sem que a gente prejudique os nossos filhos. Tá bom?
Certo, muito obrigada, Fernanda. A mãe do João, ela fez um comentário em relação à volta das aulas, como é que seria. Ela disse assim, eu fico imaginando a dificuldade de manter mais de 20 crianças em sala e todos de máscara, sem poder abraçar. Professores e coleguinhas, sendo que eles já vão chegar, no caso, cheios de saudades, né? Difícil, né? Então, Lembra que eu falei aquele negócio de brasileiro? Né? é, A nossa vida é diferente, a nossa vida é de abraço, a nossa vida é de beijo. Nós estamos aprendendo, não é só lidar com a pandemia, não, nós estamos aprendendo a mudar nossos hábitos. Eu tenho uma amiga que é juíza, é uma excelente juíza, ela trabalha muito com direitos humanos, ela viaja os países todos, ela faz palestra, e ela tem uma pessoa que trabalha com ela, a Anitta, que é o braço direito dela, que arruma mala para ela, que arruma a casa dela, que cuida da casa, porque ela viaja muito, é uma pessoa que já está com ela há mais de 20 anos. E um dia, a Anitta sentou em frente à televisão, esperando um horário. A Anitta não, desculpe. A minha amiga sentou em frente à televisão, esperando o horário de viajar. E a Anitta estava lá limpando a casa enquanto ela estava assistindo a televisão. E na televisão apareceu aquele atentado do 11 de setembro, o World Trade Center. Vocês lembram disso, gente? Todo mundo levou um susto horroroso e ficou pensando, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E até que a gente entendeu que era verdade, que estava acontecendo mesmo. Eu, particularmente, chorei, muita gente deve ter chorado. E ela olhou para aquilo e falou, meu Deus, o que está acontecendo no mundo, meu Deus? Como é que vão ser as relações agora? Como é que vai ser a relação entre os países? Como é que vai ser a relação política? Todo mundo vai desconfiar de todo mundo e o terrorismo vai aumentar. Tá vendo, Anitta? Olha só. E as indenizações? Como é que vai ser isso, gente? Como é que nós vamos resolver uma questão dessa? Que maldade! Aí olhou para trás e falou, Anitta. A Anitta estava parada com a vassoura na mão, assim, parou, assustadíssima, chorando também, né? Anitta, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela falou, todo, Denise, mas que poeirão, hein? Todo mundo pode pensar assim, que insensibilidade, foi pensar justo na poeira? Não. Ela pensou de acordo com o que ela vive, com a cabeça dela. Ela pensou no drama, ela sofreu com o drama, ela teve o mesmo sofrimento da outra, só que a outra pensou com a cabeça de uma juíza, e ela pensou com a cabeça de quem limpa todo dia. Ela ficou horrorizada com aquele tanto de poeira, e você sabe que o tanto de poeira foi um problema mesmo, né? Então eu posso falar que essa mulher não sofreu, que essa mulher não está sentida? Não, só que as diferenças de vidas entre eles fizeram com que cada um reagisse de uma forma. E a gente está vendo 1000 reações aí agora. O que nós vamos ter que fazer? Aprender a lidar com as reações e não julgar as pessoas pelas reações. Ok? ok, é verdade. A Radcliffe, ela falou assim, meus filhos estão aprendendo muito com as aulas online. É, verdade. Tem uma falando aqui que o momento, os filhos estão aprendendo muito, que bom, né? Tem uma que está falando aqui que esse momento não é desafiador só para as crianças, ele é desafiador para os pais. Ele é mais desafiador para os pais, não tenho a menor dúvida disso, tá? Vocês pais estão tendo um impacto muito maior do que os filhos. Sabe por quê? Porque se vocês estiverem bem, seus filhos estão bem. Então vocês têm a responsabilidade de lidar com essa situação e filtrar isso para os seus filhos. Olha que coisa! Vocês estão mudando tudo, gente. Quantos estão tendo impactos aí de toda a ordem, né? E cuidando da casa, cuidando da saúde emocional da família, não é isso? Então tá assim, tá muito mais difícil para o adulto do que para a criança. A gente sabe que quando o adulto está bem, por mais que a criança reclame, ela dá conta. E, Fernanda, eu vou completar a sua fala, né, aproveitando o comentário aí da mãe, né, das duas mães aí. É muito importante entender que a escola acolhe cada reação, cada sentimento, cada exposição que a família traz, né, até o nosso conhecimento. Acolhemos, validamos, entendemos, e sempre estamos falando, vocês não estão só, estamos aqui, a escola está aqui para ajudar vocês a passar por esse momento da melhor forma possível. Não está fácil para as famílias, não está fácil para a escola, sobretudo para as crianças que estão nesse meio dos sentimentos dos adultos, né?
Então, é muito importante deixar e reafirmar esse compromisso da escola. Vocês não só... Tenho certeza disso, absoluta. Conheço o propósito, os valores da escola, né? Ô, gente, vocês sabem que está acontecendo uma coisa muito interessante? Por mais que a gente esteja desgastados na nossa relação, nós vamos voltar muito mais próximos. Nós vamos voltar sabendo que o outro fez o que ele pôde. Nós, escola, vamos entender mais vocês, famílias. E vocês, famílias, vão entender mais a escola. Eu não quero ser otimista demais, porque eu acho que o otimismo, ele depende das coisas externas. Mas eu não posso perder o entusiasmo de educadora. Entusiasmar é ter um Deus dentro de si, né? Entusiasmo é de dentro para fora. E eu acredito que essas aprendizagens vão nos tornar melhores do que nós somos. E quando a Eva fala isso, eu tenho uma frase, gente, que está me marcando muito. Mesmo longe, estamos juntos. Por que nós estamos juntos? Porque o nosso objetivo é o mesmo. É o mesmo. E isso nos une. Isso nos une, isso não pode nos separar. Não é? Estou vendo aqui que o nosso tempo está esgotando. Vamos encerrando? Tem muitas perguntas aí? Então, alguns comentários. A Graciane falou: para os pais é bem desafiador mesmo lidar com transtorno. Positivo desafiador é difícil nessa nova metodologia, onde o filho não quer estudar e a gente insiste. Vejo raiva no olhar dele, e isso me deixa assustada. Mas é normal que ele sinta raiva, ele queria estar fazendo outra coisa. Não fica assustada, não. Lembra daquilo que eu te falei, o adulto é você. Você conhece a necessidade dessa atividade, tá? Cuide bem disso, ele vai sentir raiva ali naquele momento, vai passar, tem outras coisas na vida que a gente sente um pouquinho de raiva também, tá? Temos que educar aí a nossa paciência, né, o nosso entendimento, aproveite e converse com ele sobre isso, viu? E transforme isso numa necessidade. Viu? Não se assuste com isso, isso acontece, ele quer fazer outra coisa, mas não é raiva de você, viu? Não é de você. Né? E mesmo que ele tenha um pouquinho de você agora, daqui a pouco ele não vai ter mais, não. Preocupa com isso, não. Ele não pode fazer um cavalo de batalha em sentimentos que são normais. Eu não queria estar fazendo aquilo, mas ele precisa estar fazendo aquilo. E você tem a consciência de que é o melhor para ele. Isso muda tudo. Certo. A Camila, ela falou assim: quando a criança gosta da rotina de ficar em casa e não quer estudar, no caso, como mãe, faço que ele estude, mesmo não gostando. Isso pode prejudicar a mentalidade dele? Não, isso pode ajudar a mentalidade dele. Pelo contrário, vou te falar que você está fazendo o contrário. Você está melhorando a mentalidade dele. Você está fazendo a mentalidade dele crescer. Porque na vida a gente não faz só o que gosta. A gente faz o que precisa também. E quando a gente faz o que precisa com leveza, a gente acaba gostando. Mas se não gostar, não faz mal nenhum. Nós estamos fazendo aquilo que é necessário. Eu não gosto de tomar remédio também, não. Mas quando eu tenho que tomar, eu sei que é para o meu bem. Então vamos lá. Vamos esquecer isso, gente. Olha a culpa de pai e mãe aí, hein? Lembra de mim a hora que vocês estiverem sentindo essa culpa? Pega isso e joga longe. Aliás, deixa entrar um pouquinho, que é normal. Mas não deixa fazer morada no seu coração e na sua cabeça. Vocês sabem o que é bom para os filhos de vocês. Certo. Isso mesmo, Fernanda, que maravilhoso. É sempre muito bom te ouvir. Né? Que pena que estamos chegando aí ao final, né, desse momento tão lindo, tão rico. Eu também lamento, gostei muito de estar com vocês. Eu aprendo muito com você, a cada encontro que me possibilita estar perto de você e me acrescenta muito enquanto mãe, enquanto pessoa, né, enquanto educadora. Obrigada. Eu quero agradecer às mamães, aos papais que estiveram aqui essa manhã, aos educadores da nossa escola, né, que também estiveram aqui presentes, principalmente, Fernanda, quero viu? Você abraçou aí o nosso projeto, abraçou a nossa causa, de grande gratidão, tá? Muito obrigada mesmo. Eu queria deixar uma mensagem final. O Renato Russo tem uma frase numa música dele que eu gosto muito, tá, gente? Pensem nela. O futuro não é mais como antigamente. Mas tem uma coisa boa nisso, viu?
é a gente que vai construí-lo. Estou contando com vocês, hein? Nós queremos um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. Vamos lá fazer o que será, tá bom? Obrigada pelo convite. Quando alguém nos convida para falar, é porque tem confiança na gente. E confiança é a palavra mais bonita do mundo moderno. Obrigado pela confiança. Foi maravilhoso, viu? Obrigada a todos. Obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A sua presença, Fernanda, foi muito maravilhoso, foi muito importante, me trouxe um crescimento profissional e pessoal muito grande. E, para finalizar a nossa reunião de acolhimento de hoje, eu gostaria de ler uma frase para todos que ainda estão presentes, que ela diz assim: desafios são contínuos durante uma jornada, mas um bom administrador vê em cada dificuldade uma técnica para progredir. E é o que eu consigo ver nessa pandemia que a gente está vivenciando, um crescimento. Não é fácil, certo? Mas nós estamos aqui para acolher, porque muitas vezes, enquanto eu vejo algo para progredir, o outro que está tão próximo de mim não está conseguindo ver. Então, através do acolhimento, eu posso conseguir alcançar ele e mostrar, olha, tem uma coisa boa, a gente pode tirar algo de bom nisso. E, assim, as falas que você trouxe hoje, assim, foram muito positivas, muito boas mesmo. Eu queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade por ter estado aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Muito carinho. Então, a gente vai finalizar agora, tá bom? A gente vai nos encontrar no próximo sábado, nesse mesmo horário, certinho? Muito obrigada pela presença de cada um. Tenham um bom dia a todos. Eva, parabéns pelo projeto e toda a sua equipe, viu? Obrigada, Fernanda. É um projeto construído a várias mãos, né? Principalmente das famílias que nos procuram, e nós somos gratos a Deus pela possibilidade de ajudá-los.